Em 2017, um estranho objeto foi visto em nosso sistema solar. Ele tinha a forma de um tubo longo, semelhante a uma panqueca. Nenhum asteroide ou cometa conhecido que tenhamos visto tem essa aparência. Seu exterior também era peculiar, era pelo menos 10 vezes mais reflexivo do que a média das coisas que voam pelo espaço, e alguns dizem que tinha uma superfície semelhante a metal polido. Quando passou pelo Sol e saiu do nosso alcance, acelerou mais rápido do que a nossa gravidade poderia explicar. À primeira vista, parecia que essa coisa tinha um foguete amarrado em suas costas. Esse visitante incomum recebeu até um nome especial, Oumuamua. O nome vem do havaiano e significa batedor ou visitante de uma terra distante. E devido às suas características, os cientistas logo começaram a se perguntar se essa era finalmente uma visita de criaturas de outro mundo. Antes de se lançarem totalmente nas suposições de ficção científica, os astrônomos reuniram as informações sobre as quais tinham certeza. A começar pelo fato de que Oumuamua deve ter vindo de outro sistema solar. Deve ter havido algum evento infeliz em seu sistema natal que levou à sua ejeção. O que eles não sabiam era se tratava de um cometa ou de um asteroide. Ambos são objetos celestes que orbitam um Sol, mas têm composições e comportamentos distintos. Os cometas são compostos principalmente de gelo, poeira e material rochoso, geralmente chamados de bolas de neve sujas. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz com que o gelo se vaporize, liberando partículas de gás e poeira no espaço. Isso cria uma cauda brilhante que pode se estender por milhões de quilômetros. Os cometas geralmente têm órbitas elípticas, muitas vezes levando-os de regiões distantes do sistema solar para mais perto do Sol. Os asteroides, entretanto, são feitos principalmente de rocha e metal. Em nossa vizinhança, eles são remanescentes da formação inicial do sistema solar e são normalmente encontrados no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Ao contrário dos cometas, os asteroides não desenvolvem caudas quando se aproximam do Sol, pois não possuem gelo. Suas órbitas geralmente seguem trajetórias mais circulares em comparação com os cometas. De acordo com todos os relatos, o Oumuamua deveria ser um cometa, pois parece vir de um local diferente no universo. No entanto, ele não apresenta os sinais típicos de atividade cometária. Espere um minuto, eu estou fazendo um comentário sobre cometas? Ah, deixa pra lá. O Oumuamua não tem cauda e não expele gás ao passar. Já eu não sou bem assim. Apesar de se comportar como um cometa, ele se parece mais com um asteroide. Outra grande questão é como os cientistas conseguiram detectar o Oumuamua. Considerando a vastidão do espaço e do tempo na galáxia, isso é notável. As estrelas têm vida útil de milhões ou bilhões de anos, e a formação de um sistema solar leva centenas de milhões de anos. Mesmo os objetos mais rápidos levam dezenas de milhares de anos para viajar de uma estrela para outra. Em contrapartida, os seres humanos só observam os céus com telescópios há cerca de 400 anos, uma pequena fração do tempo cósmico, e foi somente nas últimas décadas ou mesmo anos que tivemos a tecnologia para detectar e rastrear objetos escuros e de movimento rápido. Ou rochas como essa são abundantes, ou tivemos uma sorte incrível em nossas detecções, ou ela simplesmente queria ser vista. Outra pergunta que foi feita foi de onde esses objetos poderiam vir. É altamente improvável que Oumuamua tenha vindo de um sistema solar maduro e estável. Isso se deve ao fato de que tais sistemas não ejetam material suficiente para preencher a galáxia. Ocasionalmente, uma rocha aleatória pode ser arremessada para fora, mas raramente pode viajar tão longe. Os sistemas jovens, entretanto, agem de forma diferente. Nesses ambientes caóticos, colisões, fusões e migrações estão acontecendo por toda parte. Muitas rochas minúsculas vagam por aí, candidatas perfeitas para serem ejetadas. O sistema solar que expulsou Oumuamua deve ter tido um planeta semelhante a Júpiter. Seu tamanho maciço e sua gravidade poderiam influenciar outros objetos no sistema, causando possíveis ejeções. Mas nem todos os sistemas solares desenvolvem planetas do tamanho de Júpiter. Muitas vezes, planetas enormes acabam perto de suas estrelas, tornando-se versões mais quentes de Júpiter. Esses planetas, que orbitam confortavelmente um Sol, têm menos probabilidade de ejetar detritos. Os planetas semelhantes a Netuno também podem ter um papel importante. Embora não sejam tão maciços quanto Júpiter, eles tendem a chamar as regiões externas dos sistemas solares de seu lar. Nosso sistema solar tem o cinturão de Kuiper, um reservatório de cometas em seus limites externos. Durante os estágios iniciais de um sistema solar, são comuns as interações entre planetas semelhantes a Netuno e detritos. No entanto, encontrar planetas semelhantes a Netuno em outros sistemas tem sido um desafio.
Nossos métodos de detecção de exoplanetas funcionam melhor para objetos maciços próximos de suas estrelas, o que dificulta a detecção de homólogos de Netuno mais distantes. Oumuamua também estava ligado a uma teoria peculiar sobre como a vida surgiu no universo, a panspermia. É uma hipótese que sugere que a vida existe em todo o universo e pode ser distribuída entre os planetas por vários meios, como asteroides, cometas e até mesmo naves espaciais. Ela diz que a vida deve ter se originado em um local do universo e depois se espalhado para outros corpos celestes. Os adeptos da teoria da panspermia sugeriram que esses objetos interestelares poderiam transportar micróbios minúsculos, os blocos de construção da vida entre sistemas estelares. Se esses objetos impactassem um planeta ou uma lua, eles poderiam transferir esses materiais e semear vida no corpo celeste. Por enquanto, não há evidências que sustentem a ideia de que esse cometa em particular tenha transportado vida entre sistemas estelares. Após anos de pesquisa, o consenso geral foi que o Oumuamua era de fato um cometa. A razão pela qual ele se move de forma estranha é o fato de que ele pode ter hidrogênio congelado em sua superfície, que reage quando tocado pela luz solar. Quanto mais próximo do nosso Sol, mais rápido ele se tornava, liberando esse hidrogênio e também mudando sua trajetória pelo nosso sistema solar. Sua cor também apoia essa teoria. Ela é vermelha, o que pode significar que ele foi atingido por raios cósmicos por um longo período. Quanto mais tempo ele foi atingido por esses raios, mais hidrogênio ele acumulou no processo. Mas como não podem ter certeza absoluta, os astrônomos têm um plano para seguir esse visitante. Uma ideia é enviar uma missão para verificá-lo. Ele já está muito longe de nós, mas talvez ainda não seja tarde demais. Talvez possamos enviar uma sonda com rapidez suficiente para alcançar o cometa. O plano foi batizado de Projeto Lyra e tem como objetivo usar a órbita da Terra e a de Júpiter para lançar uma sonda longe o suficiente para alcançar Oumuamua. Se funcionar, será o dispositivo espacial mais rápido que já enviamos ao universo. Uma possível trajetória da sonda espacial envolve o uso da atração gravitacional do nosso planeta e de Júpiter como um efeito de laço, mas não o Ted Lasso. A sonda sairá do nosso planeta e entrará novamente na órbita da Terra antes de ser enviada para encontrar a atração de Júpiter. Ela será enviada de volta para perto do nosso planeta uma segunda vez, onde será ejetada com força suficiente para atingir o cometa. O Projeto Lyra também tem o objetivo de seguir um segundo visitante distante, chamado Borisov. Esse foi descoberto por um astrônomo amador e agora leva o seu nome. O que é interessante sobre ele é que, ele é impecável. Semelhante à nossa experiência com o Oumuamua, também não vimos nada parecido com o Borisov antes. Estudos da luz proveniente de sua nuvem de poeira e gás mostram que ela é muito limpa em comparação com outros objetos espaciais. Depois que foi notado pela primeira vez em agosto de 2019, os astrônomos estudaram sua trajetória através do nosso sistema solar e concluíram que ele também vinha de outra estrela. Mas Borisov nos deu mais tempo para estudá-lo porque o avistamos mais cedo em sua jornada por nossa vizinhança. Os pesquisadores usaram telescópios avançados para observar a poeira que se desprende de Borisov. Eles descobriram que ele está lançando mais de 181 quilos de poeira a cada segundo. Eles também descobriram que o Borisov tem mais monóxido de carbono do que os cometas do nosso sistema solar normalmente têm. Mas a quantidade não é a mesma em todos os lugares do cometa. Isso nos diz que o objeto espacial provavelmente começou a se formar perto de sua estrela natal antes de se afastar, talvez por causa de planetas maiores em seu sistema. A luz do Borisov é muito mais polarizada do que a luz de outros cometas que já vimos, e sua nuvem é muito suave. Isso nos diz que o Borisov nunca interagiu com outra estrela. Vamos voar para bem longe da Terra para olhar para ela à distância. Ela brilha como uma árvore de Natal. As grandes cidades parecem manchas amarelas à noite. E durante o dia, vemos estruturas estranhas, como uma ilha em forma de palmeira nos Emirados Árabes ou uma faixa escura que atravessa toda a China, a Grande Muralha. Todos esses são vestígios da existência humana. Agora vamos apontar nosso telescópio para outros planetas. Marte? Ele é apenas um deserto vazio e sem fim. Vênus? Apenas rochas e vulcões. Mesmo se olharmos para o espaço distante, todos os planetas são desertos e sem vida. Nenhum único vestígio de uma civilização extraterrestre. Muitas pessoas estão convencidas de que a vida na Terra não é exclusiva. Aqui está a nossa galáxia. Existem bilhões de estrelas semelhantes ao Sol. E aqui está todo o universo observável com bilhões dessas galáxias. Existe um número quase infinito de estrelas.
e perto de cada uma delas pode haver mundos habitáveis. Mas pode ser que não tenhamos ainda encontrado vida em outros planetas, pois ela se esconde de nós sob a superfície. Por exemplo, existe Europa, que é um satélite de Júpiter ligeiramente menor que a nossa Lua. A estrutura dela lembra um ovo cozido, e a superfície é uma crosta dura de gelo. Mas se você pegar uma broca grande o suficiente, pode chegar até a gema líquida, um oceano de água. Júpiter e seus satélites ficam bem longe do Sol, então é bastante frio lá, cerca de 170 graus negativos. Assim, a água líquida instantaneamente se transforma em gelo. Mas Júpiter tem uma forte força gravitacional. Isso causa muito atrito dentro da Lua Europa, e o núcleo dela se aquece. O calor derrete o gelo, e assim temos um oceano aquoso sob sua superfície. A água é a base de toda a vida, portanto, pode haver bactérias simples nesse oceano. E quem sabe, talvez existam outras formas de vida por aí. Por exemplo, peixes com formatos estranhos. Devido à fraca gravidade, os corpos são formados diferentemente. Ou algo como baleias que se alimentam de plâncton. Em 2009, os cientistas encontraram um planeta completamente coberto por um oceano, o GJ 1214. Ele fica a 40 anos-luz da Terra, e cerca de 75% da massa dele é água. Ainda assim, as temperaturas neste planeta são tão altas que a água evapora e assume a forma de água superlíquida. Há tanto vapor lá que ele parece tão espesso quanto a própria água. Nenhuma vida poderia existir em tais condições. Mas os cientistas descobriram recentemente pelo menos 24 planetas melhores que a Terra e os chamaram de superhabitáveis. Esses planetas orbitam estrelas distantes em suas zonas habitáveis. Esse é o ponto ideal a uma distância perfeita da estrela. No nosso sistema solar, Vênus, Terra e Marte ficam nessa zona. Um planeta superhabitável deve ser 10% maior que a Terra e ter uma gravidade mais forte, pois dessa forma pode ter uma atmosfera mais densa. Uma temperatura 5 graus mais alta do que a da Terra tornaria o planeta mais úmido. Isso encorajaria uma variedade de organismos vivos lá. Esses planetas podem ser ótimos para a vida, mas é difícil dizer se já existe vida lá. O principal sinalizador que confirmaria a existência de uma civilização avançada poderia ser as ondas de rádio. Imagine um planeta habitável semelhante à Terra. No processo de evolução, seres inteligentes surgiriam lá, como os humanos. Eles seriam muito mais altos por causa da baixa gravidade, e seus olhos seriam adaptados à luz de outra estrela, muito mais brilhante que o Sol. Mais cedo ou mais tarde, essa civilização terá que usar ondas de rádio para se comunicar. Podemos pensar nessas ondas como o som alto dos alto-falantes. Aqui está a Terra. Agora estamos usando ondas de rádio ativamente, e o ruído que vem do nosso planeta é muito sério. Se um planeta vizinho tivesse radiotelescópios, aqueles grandes pratos que captam essas ondas, perceberia que a vida está desabrochando aqui. Existem muitos radiotelescópios na Terra que estão apontados para o espaço distante à espera de um sinal de extraterrestres, mas ainda não captamos nada. Ainda assim, isso não significa que não haja um planeta em algum lugar do universo que emita ondas de rádio. É tudo uma questão de distância. Estamos saltando 200 anos-luz para outra estrela. Suponha que exista um planeta X onde exista vida. A civilização aqui é avançada o suficiente para usar ondas de rádio. Então, eles liberam a primeira onda no espaço. Nossos radiotelescópios não serão capazes de detectá-la até 200 anos depois. Isso também funciona ao contrário. A comunicação de rádio na Terra só existe desde 1895. Nosso sinal de rádio não alcançará o planeta X até 2095. E só então os alienígenas ouvirão nossa voz. Mas esse ruído do rádio não dura muito. A cada ano, nossa tecnologia melhora e o nosso ruído do rádio diminui. Estamos começando a utilizar a comunicação móvel, TV a cabo e fibra ótica. Tudo isso reduz o volume do nosso planeta no espectro do rádio, e logo nos tornaremos simplesmente invisíveis para outros planetas. A mesma coisa está acontecendo do outro lado. Portanto, as ondas de rádio vindas de civilizações são um breve pico na escala cósmica, e não podemos aceitar o silêncio do rádio como prova de que não existe vida extraterrestre. Um telescópio gigante que poderia tirar uma foto direta de um planeta possivelmente habitado mudaria a situação. Ampliamos a foto e lá está ela. Vemos cidades alienígenas com edifícios altos e muitas antenas, mas neste momento não conseguimos olhar tão longe. O que conseguimos é tirar fotos de Marte e seus satélites, mas até mesmo a qualidade delas nos engana. Por exemplo, Sidônia. Uma formação nessa região de Marte parece um rosto humano. Pensávamos que pudesse ter existido uma civilização antiga lá que tivesse feito algum tipo de escultura ou memorial.
Teorias mais extravagantes diziam que estes eram os restos mortais de um humano gigante e que existiria o corpo inteiro dele sob as areias de Marte. Mas na verdade, se mostrou ser apenas um morro. Os ventos fortes abriram alguns buracos ali, e quando batia uma sombra nesses buracos, nós os enxergávamos como os olhos humanos e uma boca. Ou um monólito no satélite de Marte, Phobos. Encontramos uma rocha lisa que era quase tão alta quanto a pirâmide de Quéops. Essa notícia gerou muitas teorias sobre a civilização que a construíra, mas acabou por ser nada mais do que uma rocha. O número infinito de estrelas e mundos ao seu redor quase garante a existência de outras civilizações. Mas então, por que elas não viriam para a Terra, certo? Achamos que a vida em todo o universo se desenvolve em cenários semelhantes. O surgimento de formas de vida simples, seguido pela evolução e crescimento de uma civilização tecnologicamente avançada. Mas, assim como na Terra, cataclismos acontecem lá também, causando extinções em massa. Meteoritos, por exemplo. Talvez houvesse uma civilização lá, pronta para ir para o espaço sideral. Mas um enorme meteorito, como o que varreu os dinossauros da superfície da Terra, fez essa civilização desaparecer, e a vida naquele planeta começou um novo ciclo do zero. Além disso, quanto mais avançada a civilização, maior o risco de sua autodestruição. Os cientistas podem conduzir experimentos em máquinas como o Grande Colisor de Hadrons e acidentalmente criar um buraco negro ali. Ele começaria a engolir tudo ao seu redor e crescer. Em breve, todas as cidades super desenvolvidas dessa civilização e todo o planeta simplesmente desapareceriam. Outra possibilidade para civilizações super avançadas é viajar por buracos de minhoca, que são túneis no espaço-tempo entre os universos. Os alienígenas podem viajar por eles e perder o interesse em voltar. Mas também é possível que a vida na Terra seja única. Isso porque nosso planeta foi formado graças a uma série de coincidências incríveis. A primeira é a localização do nosso sistema solar na galáxia. Na Via Láctea existem constantes fogos de explosões de supernovas. A radiação dessas explosões destrói tudo ao seu redor a grandes distâncias. Nosso sistema solar fica bem no ponto ideal da órbita galáctica, onde estamos protegidos de tais explosões. Outro fator é a Lua. Uma teoria da formação da Lua diz que cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, um meteorito do tamanho de Marte caiu sobre nós. Se o impacto tivesse sido direto, a Terra teria se partido. E se aquele meteorito tivesse apenas arranhado a Terra, os pedaços seriam simplesmente voado para longe. Mas a colisão ocorreu precisamente para que parte do meteorito permanecesse na órbita terrestre e formasse a Lua. Assim, a Lua estabilizou a rotação da Terra e aqueceu nosso núcleo com a gravidade. Só então nosso planeta desenvolveu um campo magnético que nos protege do vento solar. Outros cientistas acreditam que a vida fora da Terra pode ser bioquimicamente diferente. Carbono e água são a base de nossos corpos, mas o carbono pode ser substituído por silício ou fósforo, e a água pode ser substituída por amônia ou metano. Esses átomos poderiam formar moléculas de diferentes formas e talvez se juntar em um organismo vivo. A vida baseada em tais elementos seria diferente de tudo o que se vê na Terra. Teoricamente, os seres humanos podem sobreviver a um asteroide que tem o potencial de destruir planetas inteiros. No entanto, não será um passeio no parque. Vamos voltar no tempo para 66 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo, a Terra antes dos humanos, onde os dinossauros estavam prosperando. As plantas e os animais são ricos e diversificados. Você verá um Tiranossauro Rex perseguindo um Tricerátopo ou o enorme Alamossauro, um dos maiores animais que já percorreu o planeta, elevando-se sobre a paisagem. E cuidado com o Anquilossauro, um tanque vivo que balança a cauda como uma bola de demolição contra qualquer ameaça. Quando você está prestes a desfrutar de uma noite tranquila sobre as estrelas, uma nova luz brilhante aparece no céu do hemisfério norte. Uma nova estrela no céu não se destaca a princípio, ela está apenas cintilando como as outras. Mas espere algumas horas e você perceberá que ela está ficando mais brilhante. Verifique novamente na noite seguinte e pronto, ela é a coisa mais brilhante no céu, superando os planetas e até mesmo a Lua. E finalmente ela ofusca horrivelmente o Sol. A estrela era o asteroide Chicxulub, que deixou uma cratera gigantesca, agora chamada de Cratera de Chicxulub, na península de Yucatán, no México. O asteroide entra na atmosfera da Terra a uma velocidade impressionante de 20 km por segundo. Ele atravessa os 96 km da atmosfera em cerca de 3 segundos. Ele cai tão rápido que nem mesmo o ar consegue sair do caminho. O ar é esmagado e aquece a milhares de graus em um piscar de olhos.
Antes mesmo de o asteroide tocar o solo, esse ar superaquecido já vaporizou grande parte do mar onde ele está prestes a atingir, próximo à península de Yucatán. Então, em um piscar de olhos, o asteroide se choca contra a Terra, gritando sobre a América Central com um forte estrondo que ecoa por toda parte. Ele não apenas esmaga o solo, ele faz com que o solo e a rocha fluam como líquidos. O asteroide cava um buraco tão profundo e largo que quase alcança as camadas internas da Terra e lança o solo a mais de 32 quilômetros de altura. No exato momento do impacto, o asteroide também transforma sua enorme velocidade e peso em calor em uma fração de segundo. Ele coloca tanta energia na Terra que faz com que as moléculas se movam mais rápido do que a superfície do Sol. Essa energia maciça criou uma bola gigante de plasma, gás super quente e carregado que inclui pedaços de rocha vaporizada. Tudo isso foi disparado a velocidades incríveis. A onda de choque do impacto e o calor transformaram a Terra ao redor do local do acidente em gás instantaneamente. Isso provocou terremotos no mundo todo. E não é só com as rochas voando que você precisa se preocupar. Ao despencarem pelo céu, elas se esfregam no ar, aquecendo tanto que provocam incêndios em todo o mundo. O calor que elas emitem pode ser comparado ao de um forno ligado em sua configuração mais alta. Essa chuva de fogo faz com que a maioria das árvores do mundo seja queimada. O mundo inteiro agora está em chamas. Isso logo muda tudo. Em um piscar de olhos, os dinossauros foram exterminados, abrindo caminho para o surgimento dos mamíferos. E não apenas os dinossauros, 75% das espécies e grandes criaturas desapareceram, deixando para trás apenas alguns pequenos pássaros e criaturas. Então, como você, um ser humano, poderia sobreviver a algo assim? Alguns animais conseguiram sobreviver naquela época. Para fazer o mesmo, precisamos aprender com a resiliência deles. Os únicos pássaros que sobrevivem mesmo nas condições mais difíceis são os que fazem seus ninhos em segurança no chão. Entre os poucos animais maiores que conseguem evitar a extinção, todos têm maneiras de lidar com o calor. Alguns, como certos pequenos mamíferos, cobras e lagartos, conseguem cavar tocas subterrâneas mais frescas. Outros, como os crocodilos e as tartarugas, simplesmente se escondem na água. Portanto, se você estiver exatamente do outro lado do planeta quando o impacto acontecer e agir super rápido, talvez consiga sobreviver. Neste momento, o impacto está a cerca de 16 km de distância. Mas não subestime seu poder. Assim que ouvir o forte estrondo, vá para o subsolo o mais rápido possível. E tome cuidado, pois você sentirá a terra tremer cerca de 30 minutos depois. Esconda-se em uma caverna profunda, de preferência com uma entrada estreita. Isso o protegeria da queda de detritos e as temperaturas no subsolo seriam estáveis. Além disso, algumas cavernas têm fontes naturais de água, rios ou riachos. Você também deve se preparar para uma dieta não tão boa de insetos, fungos ou pequenos animais que também buscam refúgio no sistema de cavernas. Mas é melhor do que nada. Você também precisa estar extremamente longe de grandes massas de água. Estar perto do oceano pode parecer uma aposta segura durante um impacto maciço de asteroide, porque o mar pode amortecer mudanças extremas de temperatura. Mas os terremotos provocam tsunamis terríveis mesmo em lagos ou fiordes. A queda do asteroide desencadeia não apenas um tsunami, mas vários, e eles são tão altos quanto arranha-céus. Em uma hora, ondas colossais entre 180 e 300 metros de altura atingem a costa do Golfo, afetando lugares como o México e o sul dos Estados Unidos e inundando quilômetros no interior. Essas ondas são tão poderosas que até empurram os rios para trás. Esses tsunamis continuam ao redor dos litorais, atingindo a costa leste dos Estados Unidos e 6 horas depois chegam à Europa, à África e ao Mediterrâneo. 15 horas após o impacto, não há um litoral na Terra que não tenha sentido a fúria de tais ondas. Digamos que você tenha sobrevivido ao impacto inicial em algum lugar subterrâneo profundo, mas seus problemas apenas começaram. O asteroide Chicxulub atinge uma região carregada de enxofre. Isso envia 100 bilhões de toneladas de enxofre e uma enorme quantidade de água para o céu. O vapor de água forma enormes nuvens de tempestade. Elas começam a fazer chover ácido. Em lugares mais frios, enormes tempestades de neve soterram a Terra sob metros de neve todos os dias. O impacto também vaporiza grandes quantidades de petróleo, lançando no ar o equivalente a 150 estádios de futebol. Esse óleo se transforma em uma fuligem espessa e preta na estratosfera. Ele cobre a Terra como tinta preta.
E mesmo quando a chuva ácida se acalma, esse carbono permanece acima das nuvens e não é lavado. Essa camada de fuligem bloqueia 90% da luz solar, mergulhando a Terra em uma escuridão fria que dura pelo menos 3 anos. O mundo esfria cerca de 50 graus em média. Agora, quando você finalmente sair de sua caverna profunda, deverá procurar lugares onde não irá congelar. Os únicos locais poupados da geada são as ilhas tropicais como Madagascar, Índia, que era uma ilha naquela época, e Indonésia. Esses lugares têm plantas e animais sobreviventes e continuam a receber água doce, ao contrário da maior parte do mundo. Todo o resto do mundo parece um enorme deserto nuclear. Essas ilhas tropicais são pontos seguros durante um apocalipse de asteroide, mas não pense nelas como um paraíso. Esses lugares ainda recebem apenas cerca de 10% de sua luz solar habitual e quase não chove o suficiente para não se transformarem em desertos. Nesse ambiente frio e sombrio, a maioria das cadeias alimentares se desfaz. Se quiser sobreviver, você precisará levar muita comida extra consigo, pelo menos pelos próximos 6 anos. Algumas coisas têm sorte suficiente para sobreviver. Os fósseis nos dizem que os ecossistemas de água doce se saíram bem, portanto, ficar perto de um rio ou estuário pode ser sua melhor chance de encontrar comida. Você poderá encontrar tartarugas, crocodilos e alguns peixes. Animais como moluscos, caracóis e pequenos crustáceos que vivem nos sedimentos também conseguem se manter. E, embora um pouco mais quente do que todo o resto, esses lugares não são um passeio no parque. Você precisará levar roupas quentes para ter alguma chance de sobreviver. Se juntarmos tudo isso, o melhor local para sobreviver ao asteroide Chicxulub seria a Indonésia. É um país montanhoso e tropical que consiste em várias ilhas. Lá você encontrará temperaturas suportáveis, um pouco de água da chuva e uma caverna profunda para se abrigar. Isso poderia protegê-lo da queda de tectitos, do calor intenso e até mesmo ajudá-lo a encontrar algo para comer nos rios e lagos. Mas se você se deparar com alguma criatura parecida com um musaranho enquanto estiver procurando comida, viajante do tempo, por favor, deixe-a em paz. Não se sabe ao certo quantos sobreviveram ao impacto do Chicxulub, e comer um deles pode ter efeitos imprevistos no futuro da humanidade. Tipo, não coma seu tataravô, tá legal? A Voyager 1 está viajando pelo espaço interestelar há mais de 45 anos e já tem uma longa barba grisalha. Só que não. De repente, ela começou a enviar sinais estranhos para a Terra. Ainda mais bizarro é que não há sinais de que a sonda tenha quebrado ou algo assim. Cientistas da NASA estão tentando desesperadamente encontrar o motivo. Então, o que aconteceu exatamente? Primeiramente, deixe-me falar um pouco mais sobre a Voyager 1 e sua longa jornada. Essa é uma sonda espacial norte-americana. A NASA a enviou para o espaço em 5 de setembro de 1977. O objetivo da Voyager era explorar os planetas externos do nosso sistema solar, ou seja, Júpiter e Saturno. Inicialmente, os cientistas assumiram que a missão levaria cerca de 5 anos. Que piada! A sonda superou todas as expectativas. Não só cumpriu sua missão, mas ainda está funcionando por muito mais tempo do que o esperado. A Voyager 1 viaja pelo espaço há mais de 45 anos. É difícil subestimar o que a Voyager 1 fez pela ciência. Em primeiro lugar, enviou com sucesso muitas fotos de Júpiter e Saturno para a Terra. Por sinal, você pode até conferir essas fotos, todas elas estão publicadas no site da NASA. Graças à Voyager, também descobrimos várias luas novas de Júpiter e um sistema anteriormente desconhecido de seus anéis. Aprendemos que a famosa mancha vermelha de Júpiter é na verdade uma tempestade gigantesca e super rápida. E após deixar a órbita de Netuno para trás, a sonda também enviou muitos dados importantes sobre plasma interestelar. E então, a Voyager 1 provou com sucesso aos cientistas o quão útil ela era. Depois disso, se dirigiu alegremente para o seu próximo objetivo, o Cinturão de Kuiper e a Heliosfera. O Cinturão de Kuiper é um anel de corpos gelados que se estende de Netuno até uma distância de aproximadamente 50 unidades astronômicas do Sol. É meio parecido com um cinturão de asteroides, mas cerca de 20 vezes mais largo e 100 vezes mais pesado. E a heliosfera é uma área ao redor do Sol onde a pressão do vento solar é equilibrada com a pressão do gás interestelar. Sim, eu sei, parece uma coisa científica difícil. Apenas tenha em mente que esses dados realmente nos ajudam a entender o universo como um todo. Então, essa é a última tarefa da Voyager, nos contar mais sobre o espaço interestelar. A sonda já nos enviou mais de 60 imagens para um mosaico do Sistema Solar a uma distância de mais de 6,4 bilhões de quilômetros da Terra. Os cientistas usaram essas imagens para montar uma única imagem colorida.
A foto foi chamada de Pale Blue Dot, e você provavelmente já adivinhou o que é esse ponto, ou dot. Sim, é assim que nossa Terra se parece através dos olhos da Voyager. Essa foto mostra claramente o quão pequenos realmente somos. Mas a Voyager também tem outra missão ainda mais importante: contar a outras civilizações sobre nós, humanos. Você deve ter ouvido falar sobre a famosa Voyager Golden Records, ou discos de ouro da Voyager. Foram criados muitos arquivos de áudio e vídeo e adicionados a esses registros. Existem algumas seções. A primeira contém olá em 55 idiomas, incluindo antigos e extintos. Quase 80% das gravações são peças musicais diferentes. Música clássica, como Bach, Beethoven, Mozart e Stravinsky. Música folclórica de diferentes países e eras. E um pouco de blues, como músicas famosas de Louis Armstrong e Chuck Berry. Os 20% restantes das gravações contêm diferentes vozes humanas, sons da natureza e animais, assim como 116 imagens codificadas como sinais de áudio. Há também gravações de discursos de Kurt Waldheim, ex-secretário da ONU, e Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, com mensagens amigáveis. Além das gravações, os cientistas também incluíram uma agulha para tocá-las. Não se preocupe, eles também deixaram um desenho simples que mostrava como usar todas essas coisas e como traduzir os sons em imagens. Eles adicionaram as coordenadas da Terra, que criaram usando um mapa pulsar. Ele mostra a posição do Sol na Via Láctea. As gravações foram colocadas em uma caixa de alumínio coberta com ouro para protegê-las contra a radiação e a poeira cósmica. Carregando essas gravações, a Voyager 1 partiu em sua longa jornada e já percorreu uma bela distância, eu diria. No momento, ela está a 154 unidades astronômicas de distância de nós. Isso é cerca de 23,3 bilhões de quilômetros. Isso a torna o objeto feito pelo homem mais distante. Inicialmente, esse título pertencia à missão Pioneer 10, mas a Voyager a ultrapassou em 1998. Que pechincha para a NASA! Já passou e muito da sua data de validade. A Voyager 1 é realmente tão incrível que até ultrapassou sua irmã gêmea, a Voyager 2, que por sinal havia sido enviada para o espaço 2 semanas antes. A Voyager 1 se move a uma velocidade de 17 km por segundo. Isso é 56 mil km por hora. Mesmo o carro esportivo mais rápido do mundo viaja a uma velocidade de apenas 490 km por hora. Então, é difícil imaginar a velocidade da Voyager. De qualquer forma, no momento, a sonda está indo para as fronteiras da nuvem de Oort. Esse é o nome de uma camada hipotética de objetos gelados ao redor do Sistema Solar. Os astrônomos ainda não confirmaram sua existência, mas têm quase certeza de que está lá. Afinal, até mesmo os buracos negros eram apenas uma teoria até pouco tempo atrás. Infelizmente, a Voyager 1 não retornará ao Sistema Solar. Ela manterá contato com a Terra pelo menos até 2025, mas eventualmente perderemos a conexão com ela para sempre. Em 300 anos, chegará às fronteiras da nuvem de Oort. E em 30 mil anos, não estarei por perto então, finalmente deixará o Sistema Solar. E se nada acontecer com ela ao longo do caminho, em mais 10 mil anos, a sonda se aproximará da estrela anã vermelha Gliese 445 na constelação da Girafa. No futuro, ela provavelmente continuará vagando pela Via Láctea. E agora, vamos finalmente discutir a parte dos sinais misteriosos. Então, o que aconteceu? Bom, uma coisa bastante incomum. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que monitora e controla ambas as Voyagers, relatou esse problema em maio de 2022. Nossa nave espacial veterana de repente começou a enviar dados estranhos para a Terra. Toda a situação intriga até mesmo engenheiros da NASA. Aposto que você está pensando, vamos lá, ela provavelmente acabou de quebrar ou algo assim. Mas a verdade é que a Voyager 1 está completamente bem. Ela funciona como de costume, recebe e executa comandos da Terra e coleta e envia dados científicos. Mas as leituras do AACS, sigla do inglês para Subsistema de Controle de Atitude e Articulação, não mostram mais o que realmente está acontecendo com a Voyager. Esse sistema suporta a orientação da sonda no espaço e ajuda a manter contato com a Terra. Então, basicamente, os sinais significam que a orientação da sonda no espaço está confusa. Mas os cientistas afirmam que esse não é o caso. Eles sabem que a ponte do sinal da antena permanece na mesma posição em relação à Terra, como planejado. O problema não desencadeou nenhum dos sistemas integrados de proteção contra falhas. A sonda nem entrou no modo de segurança. Então o que está acontecendo?
Suzanne Dodd, chefe do projeto, diz que o problema não é realmente tão inesperado. Afinal, a Voyager 1 já tem 45 anos. A especialista admite que o que está acontecendo com a sonda continua sendo um mistério para eles. Não se sabe exatamente de onde vêm os dados incorretos, e não está claro como isso afetará a operação da Voyager. Ela acrescenta, no entanto, que não é tão surpreendente, considerando que a sonda está no espaço interestelar. Há um nível muito alto de radiação lá. Nenhuma nave espacial chegou a esse ponto antes. Cientistas da NASA dizem que continuarão monitorando de perto os dados provenientes da Voyager 1 até descobrirem o problema. Se o encontrarem, a equipe de gerenciamento tentará consertá-lo. Caso contrário, a equipe terá que se adaptar às novas condições. No entanto, pode não ser suficiente apenas entender o problema. Leva até 20 horas e 33 minutos para receber o sinal da Voyager, e leva a mesma quantidade de tempo para responder a ele. Bem, pelo menos a segunda nave espacial, a Voyager 2, está completamente bem. Mesmo que também esteja atualmente no espaço interestelar, a uma distância de 19,3 bilhões de quilômetros da Terra. De qualquer forma, só podemos esperar por notícias e desejar que o problema seja resolvido. Na verdade, eu me pergunto quanto tempo a Voyager 1 pode durar. Será capaz de voar para as fronteiras da nuvem de Oort em 300 anos? O que você acha? Eu gostaria de saber sua opinião nos comentários. A Lua é o segundo objeto mais brilhante no nosso céu. Ao mesmo tempo, entre outros corpos astronômicos, é um dos mais escuros e menos refletivos. Nosso satélite natural só parece brilhante porque está muito perto da Terra. Para efeito de comparação, nosso planeta parece muito mais brilhante quando você olha para ele do espaço. É porque as nuvens, o gelo e a neve refletem muito mais luz do que a maioria dos tipos de rocha. Tritão, a lua de Netuno, tem toda a sua superfície coberta por várias camadas de gelo. Se este satélite substituísse a nossa lua atual, o céu noturno ficaria 7 vezes mais brilhante. Quanto mais perto a lua está do horizonte, maior ela parece. Este fenômeno é chamado de ilusão da lua. Uma das teorias que explicam isso afirma que a atmosfera desempenha o papel de uma lupa, fazendo a lua parecer maior. Na realidade, se a atmosfera tivesse uma palavra a dizer, a Lua pareceria menor, não maior. A maioria dos especialistas acredita que a ilusão é criada por sua própria mente. Isso pode aumentar o tamanho da Lua em mais de 2 vezes. Quando o satélite da Terra está no alto do céu, você não tem nenhuma indicação visual da distância dele. Mas quando está perto do horizonte, você pode ver os objetos ao seu redor em detalhes. Isso faz a Lua parecer maior, mas é apenas uma das muitas teorias que explicam o fenômeno. A propósito, você pode escapar dessa ilusão se curvar e olhar a Lua de cabeça para baixo por entre as pernas. 2 ou 3 anos atrás, um asteroide foi puxado para a órbita da Terra e começou a viajar ao redor do planeta. Mesmo que não seja maior do que um carro normal, ainda é bastante grande. De mais de 1 milhão de asteroides que os astrônomos conhecem, este é apenas o segundo a orbitar o nosso planeta. Chamado 2020 CD3, ele é a nossa mini-lua temporária. No entanto, ele não ficará com a Terra por muito tempo. O asteroide está seguindo uma órbita aleatória e está lentamente se afastando. Objetos temporariamente capturados, como o 2020 CD3, são raros. Eles precisam ter direção e velocidade específicas para serem capturados pela atração gravitacional da Terra. Caso contrário, eles colidem com o planeta ou voam em outra direção. Um fenômeno lunar transitório é uma das coisas mais enigmáticas que acontecem na Lua. É uma luz, cor ou alguma outra mudança de curta duração na superfície do satélite. Mais comumente, são flashes de luz aleatórios. Os astrônomos observam esse fenômeno desde a década de 1950. Eles notaram que os flashes ocorrem aleatoriamente. Às vezes, podem acontecer várias vezes na semana. Depois disso, eles desaparecem por vários meses. Alguns deles não duram mais do que alguns minutos, mas já houve alguns que continuaram por horas. O ano era 1969, um dia antes de a Apollo 11 pousar na Lua. Um dos participantes da missão notou que uma parte do satélite natural estava mais iluminada do que a paisagem circundante. Parecia que aquela área tinha uma espécie de fluorescência. Infelizmente, ainda não está claro se esse fenômeno estava relacionado com os misteriosos flashes lunares.
pode haver mais metais, por exemplo, titânio ou ferro, nas crateras lunares do que os astrônomos costumavam pensar. O principal problema desse achado? Isso contradiz a principal teoria sobre a formação da Lua. Essa teoria diz que o satélite natural da Terra se separou do nosso planeta após uma colisão com um objeto espacial massivo. Mas então, por que a crosta pobre em metais da Terra tem muito menos óxido de ferro do que a Lua? Isso pode significar que a Lua se formou a partir do material que se encontra muito mais profundamente em nosso planeta. Ou esses metais podem ter aparecido quando a superfície lunar derretida estava esfriando lentamente. A gravidade da Lua é cerca de 17% da gravidade da Terra. Uma pessoa pesando 90 quilos em nosso planeta natal, na Lua, teria seu peso diminuído para apenas 15 quilos. Também é possível carregar coisas 6 vezes mais pesadas do que na Terra. Também seria mais fácil andar na superfície da Lua, mas seria mais pegajoso também. Os pés dentro de um pesado traje espacial afundariam no solo lunar até 15 centímetros de profundidade. Mas vamos imaginar que você decidisse pular o tedioso processo de caminhar, saltando pelo ar. Dessa forma, você provavelmente perderá o controle de seus saltos rapidamente. Além disso, a superfície da Lua está repleta de crateras profundas. Seria uma tarefa difícil evitar todas elas. Não faz muito tempo, os astrônomos descobriram uma mancha enorme de alguma substância misteriosa. Ela estava escondida sob a superfície do outro lado da Lua. Sua massa era igual a uma pilha de metal 5 vezes maior que a ilha Havaí. A coisa enigmática está a quase 322 quilômetros abaixo de uma enorme cratera que apareceu na superfície lunar bilhões de anos atrás. A mancha provavelmente tem algo a ver com uma supercolisão. Ela pode ser o núcleo de metal do objeto que atingiu a Lua naquela época. Os cientistas mal podem esperar para colocar as mãos na descoberta. Isso poderia explicar muitas coisas sobre a cratera Polo Sul Aitken, a maior conhecida no Sistema Solar. Se estivesse na Terra, sua bacia de formato oval se estenderia de Washington, D.C. ao Texas. Não há ar no satélite natural da Terra. Mas então, como pode estar enferrujando? Os cientistas descobriram a presença de hematita na Lua, o que é uma espécie de ferrugem. Um instrumento especial de pesquisa da NASA examinou a luz refletida na superfície lunar. Descobriu-se que a composição dos polos do satélite é muito diferente do restante. A superfície da Lua é pontilhada por rochas ricas em ferro. Mas sem oxigênio e água líquida, a ferrugem não pode aparecer. Os ventos solares aumentam o mistério. Eles bombardeiam a Lua com hidrogênio, e o hidrogênio torna muito mais difícil a formação de hematita. Mas, embora a Lua não tenha uma atmosfera, ainda tem alguns vestígios de oxigênio. Sua fonte é a atmosfera superior do nosso planeta. A Terra também protege a Lua de quase 100% dos ventos solares, embora não o tempo todo. E apesar de o nosso satélite natural estar completamente seco, pode haver gelo de água nas crateras sombreadas do outro lado. A Lua não é uma esfera perfeita, tem a forma de um ovo. Além disso, o centro de massa do satélite está a pouco mais de 1,5 km de seu centro geométrico. A Terra e a Lua estão gradualmente se afastando, tão lentamente quanto crescem as suas unhas. Este é o outro lado da força gravitacional do nosso satélite. A Lua cria marés nos oceanos da Terra. Os oceanos recuam na direção da Lua e a fazem acelerar. Isso, por sua vez, move o satélite para uma órbita mais alta. Em tempos pré-históricos, a Lua estava muito mais perto do nosso planeta do que agora. Felizmente, não vamos perder a Lua. Quanto mais ela se afasta, mais fraca se torna a sua atração gravitacional. Isso significa que em breve, nosso planeta não estará empurrando a Lua para longe com a mesma força. Há muito pouca atividade acontecendo dentro da Lua. Além disso, quase não há atmosfera ao redor. É por isso que os cientistas podem rastrear crateras de impacto espalhadas pela superfície do satélite, datando de bilhões de anos atrás. Enquanto datavam as crateras, os astrônomos descobriram que a Lua, junto com o nosso planeta, passou por um pesado bombardeio tardio cerca de 4 bilhões de anos atrás. Este evento também é conhecido como cataclismo lunar. Esse intervalo durou várias centenas de milhões de anos. Durante ele, um número excepcionalmente grande de asteroides colidiu com a Terra, Mercúrio, Marte e Vênus.
Pode haver um labirinto de tubos de lava na Lua. Não muito tempo atrás, os astrônomos receberam os resultados de uma topografia lunar subterrânea. Eles descobriram uma enorme caverna sob a superfície do satélite. Com cerca de 48 quilômetros de comprimento e 96 quilômetros de largura, a caverna provavelmente é o resultado de uma atividade vulcânica de 3 bilhões de anos. Depois que os fluxos de lava endureceram, eles criaram uma crosta dura e espessa do lado de fora, mas por dentro a lava continuou fluindo, derretendo a rocha e formando túneis e cavernas. Incontáveis poços na superfície da Lua, descobertos pela NASA, podem ser as aberturas para esses tubos de lava. A órbita da Lua em torno da Terra não é circular, é oval. É por isso que a distância entre o nosso planeta e o satélite varia entre 362 mil quilômetros a mais de 402 mil quilômetros. Há pouquíssima atividade sísmica acontecendo dentro da Lua. No entanto, os mini-terremotos lunares, causados pela atração gravitacional do nosso planeta, às vezes acontecem vários quilômetros abaixo da superfície. Depois disso, pequenas rachaduras e fraturas aparecem na superfície do satélite e gases escapam por elas. Viver em nosso belo planeta pode parecer seguro, mas só até você começar a pensar em todos os perigos que estão à espreita logo ali na esquina ou na vasta escuridão do cosmos. Vamos ver o que pode levar ao fim da Terra. Cada nova ameaça em potencial se torna mais e mais aterrorizante. Considere-se avisado. Antes de mais nada, vamos falar sobre o hipercano. Esse desastre natural pode se tornar realmente extremo. Trata-se de um furacão teórico de potência insuperável. Ele ocorreria se o oceano ficasse superaquecido como resultado da mudança climática, ou uma erupção vulcânica maciça poderia desencadeá-lo. De qualquer forma, essas condições criariam um furacão que, diferentemente de um comum, se estenderia muito além da estratosfera inferior. A velocidade dessa tempestade chegaria a 800 km por hora. A pressão dentro do hipercano seria tão baixa que não permitiria que ele se desgastasse tão rapidamente quanto outros furacões, e poderia durar semanas a fio. Mas o pior de tudo, provavelmente danificaria ou até destruiria parte da camada de ozônio da Terra, e o buraco poderia ter o tamanho de todo o continente norte-americano. Depois temos os tornados superdestrutivos. Um tornado é uma coluna de ar que gira violentamente. Normalmente se estende de uma tempestade e está em contato com o solo. Dentro de uma nuvem de tempestade, o ar quente e úmido sobe e o ar frio desce com a chuva ou o granizo. Essas condições podem levar ao aparecimento de correntes de ar giratórias dentro da nuvem. É interessante notar que essas correntes começam na horizontal, mas em um determinado momento podem se tornar verticais e cair da nuvem, transformando-se em um tornado. Alguns deles são redemoinhos estreitos em forma de corda, mas outros viram funis largos. Os tornados são classificados com a ajuda da escala Fujita aprimorada. Um fraco normalmente dura alguns minutos e não se move a mais de 160 km por hora. O próximo nível é o forte. Os redemoinhos podem durar cerca de 20 minutos e têm ventos de até 320 km por hora. E também podemos ter tornados violentos, com duração de mais de 1 hora e velocidade de deslocamento que varia entre 320 e 480 km por hora. Em média, ocorrem cerca de 1.000 tornados nos Estados Unidos todos os anos. Há até mesmo uma região que recebeu o nome de Corredor dos Tornados, uma área de 10 estados no meio oeste. Mas eles podem ocorrer em qualquer estado. Um dos mais destrutivos foi o Tri-State nos Estados Unidos, o mais duradouro do mundo, que percorreu mais de 350 quilômetros, passando pelo Missouri, Illinois e Indiana. Ao mesmo tempo, a trajetória média de um tornado não costuma ser maior do que 8 quilômetros. Mas e se um dia um muito maior e muito mais poderoso do que qualquer outro que já vimos antes atravessasse países e continentes? Ele deixaria para trás destruição e devastação totais. E o que dizer de uma supercélula? Esse é o tipo menos comum de tempestade, mas é o mais perigoso. É provável que cause condições climáticas severas, ventos prejudiciais, granizo muito grande e até mesmo tornados violentos. O que torna as supercélulas únicas é uma corrente ascendente rotativa profunda e persistente chamada mesociclone. Elas podem durar horas e causar grandes estragos. O impacto de um asteroide também conseguiria acabar com todas as formas de vida na Terra.
Se um errante espacial fosse grande o suficiente, poderia causar uma devastação generalizada, como aconteceu com o de 13 quilômetros de largura há 66 milhões de anos. É possível que ele tenha destruído 3/4 das espécies vegetais e animais do planeta, inclusive os dinossauros. Dependendo do tamanho do asteroide e da velocidade de sua aproximação, o impacto seria capaz de causar incêndios em massa, tsunamis e o efeito inverno eterno. Isso ocorre quando os detritos ejetados na atmosfera bloqueiam a luz solar e perturbam o clima global. Felizmente, provavelmente perceberíamos muito antes da colisão um corpo espacial tão grande se aproximando com a ajuda de nossos equipamentos, e teríamos tempo suficiente para nos livrarmos dessa ameaça. Poderia ser o nosso próprio Sol que levaria o nosso mundo ao fim. Nossa estrela é uma bola gigantesca de gás derretido que muda constantemente. De vez em quando expele explosões de energia, erupções solares. Elas geralmente andam de mãos dadas com algo chamado ejeções de massa coronal, que são bolhas gigantes de gás ionizado capazes de acelerar a velocidades incríveis. As erupções vulcânicas mais poderosas são insignificantes em comparação com as solares, que liberam 10 milhões de vezes mais energia. Em poucos minutos, uma explosão solar pode soltar bilhões de toneladas de partículas carregadas. Esse tipo também é incrivelmente quente, com temperaturas que atingem vários milhões de graus. Os astrônomos acreditam que essas explosões de radiação solar ocorrem quando o campo magnético do Sol é distorcido em algumas regiões. Em um momento, toda a energia reprimida é liberada. A estrela emite luz e partículas, principalmente elétrons e prótons. A maioria das explosões solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Os cientistas classificam as erupções solares de acordo com a intensidade do brilho em raios X. É pouco provável que você perceba as menores se não tiver um equipamento especial. As médias causam apagões de rádio fugazes nos polos, mas nada muito grave. É com as de classe X que as pessoas devem se preocupar. Elas provocam as tempestades solares mais fortes e duradouras. Agora, se você tivesse visão de raios gama, seria capaz de ver flashes imensamente brilhantes. Eles ocorrem todos os dias, ofuscam tudo ao seu redor e depois desaparecem novamente. Esses flashes são explosões de raios gama. Um deles poderia acabar com a atmosfera da Terra. O flash que poderia arruinar nosso planeta provavelmente nasceria em uma galáxia distante durante a fusão de duas estrelas em colapso. Ele seria imensamente poderoso e super brilhante. Ainda a 1000 anos-luz de distância da Terra, já brilharia tanto quanto o Sol. A atmosfera do nosso planeta tentaria nos proteger, mas seu escudo natural não duraria muito. A radiação seria tão poderosa que literalmente cozinharia a atmosfera e criaria óxidos de nitrogênio que destruiriam a camada de ozônio. Sem ela, os raios ultravioleta provenientes do Sol atingiriam a superfície da Terra com força total e acabariam com os minúsculos plânctons no oceano. Mas esses plânctons produzem de 50% a 70% de todo o oxigênio do mundo. Portanto, com seu desaparecimento, haveria uma grave falta desse elemento, o que levaria ao desaparecimento da vida no planeta. No final, o calor e a luz ultravioleta provenientes do Sol transformariam a Terra em um enorme pedaço de rocha. E se nos deparássemos com um buraco negro errante? Talvez você saiba que um buraco negro é uma região no espaço onde a gravidade é tão poderosa que nem mesmo a luz consegue escapar de suas garras. Felizmente, o mais próximo de nós está a 1500 anos-luz de distância. Parece que não temos nada com que nos preocupar, até aprendermos sobre os buracos negros errantes. Agora as coisas ficam definitivamente muito mais assustadoras. Se um desse tipo entrasse no sistema solar, a Terra estaria condenada. Não teríamos a menor chance contra esse monstro espacial. Em 2020, 13 buracos negros errantes foram vistos não muito longe de nosso planeta. Mas não muito longe, em termos espaciais, significa cerca de 1 bilhão de anos-luz de distância. Portanto, ainda temos algum tempo. Além disso, a possibilidade de um desastre como esse é muito, muito baixa. Um dia, um planeta rebelde pode empurrar a Terra para fora da zona habitável e colocá-la em uma órbita extrema, mais distante do Sol. Então, o clima por aqui começaria a ficar cada vez mais frio. Não se esqueça de que quanto mais longe estivermos da nossa estrela, mais fraca será a atração gravitacional dela sobre o nosso mundinho. No final, nossa bela Terra ficaria muito distante de sua principal fonte de luz e calor, e se transformaria em um pedaço de rocha sem vida coberto por uma espessa camada de gelo. Ou o Sol pode se expandir e se transformar em uma gigante vermelha. Se isso acontecesse, mudaria toda a zona habitável do nosso sistema solar. O desastre começaria com a nossa estrela ficando sem hidrogênio em seu núcleo.
Isso desencadearia uma cadeia de reações que, por fim, levaria o núcleo do Sol a se aquecer e ficar mais denso. Como resultado, ele ficaria muito maior do que é agora, e durante essa transformação engoliria Vênus, Mercúrio e a Terra. Estamos voando pelos planetas do nosso sistema solar. Passamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, vamos através do espaço escuro para além da borda do nosso mundo. Chegamos ao nosso destino. É a nuvem de Oort. É uma região hipotética em torno do sistema solar que contém milhares de asteroides e blocos de gelo. É provável que seja onde o maior cometa da história da humanidade nasceu, e agora ele está indo em direção ao Sol. O cometa Bernardinelli-Bernstein foi descoberto por acidente durante a pesquisa de energia escura. Nossos telescópios foram apontados para um espaço distante. Seu principal objetivo era aprender mais sobre como o universo estava se expandindo. Os astrônomos também queriam fazer um mapa mais detalhado do universo observável. Os cientistas analisaram mais de 80 mil imagens e encontraram um objeto em movimento. Ele estava assustadoramente perto do nosso planeta natal. Seu tamanho era de impressionantes 100 quilômetros. Isso é mais ou menos a largura do Lago Michigan. Era um cometa já ativo com uma longa cauda. Normalmente, os cometas formam uma cauda quando se aproximam do Sol. O calor da estrela aquece a superfície do cometa e materiais leves, como o gelo, começam a evaporar. Isso forma uma nuvem de vapor e poeira que se estende muito além do cometa. Mas Bernardinelli-Bernstein fica muito longe do Sol para começar a esquentar. Isso significa que sua superfície tem uma composição diferente. Pode ser monóxido de carbono sólido. Isso aumenta a luminosidade do cometa. É por isso que ele pode ser observado com telescópios na Terra. Podemos comparar o Bernardinelli-Bernstein ao maior meteorito que já caiu na Terra. Cerca de 66 milhões de anos atrás, nosso planeta foi atingido por um meteorito com cerca de 10 quilômetros de largura. Naquela época, a onda de choque da colisão percorreu a Terra várias vezes. As ondas de tsunami causadas pelo impacto foram mais altas do que os maiores arranha-céus, e a energia da explosão incendiou grandes áreas. Quase todas as criaturas vivas, incluindo dinossauros e peixes antigos, deixaram de existir. O meteorito deixou uma cratera com 3 vezes o tamanho de Manhattan. O local onde caiu era rico em enxofre. Essa substância evaporou devido ao calor anormal e formou nuvens enormes. Isso causou chuvas ácidas que caíram na Terra por várias semanas. Nosso cometa recém-descoberto é 10 vezes maior. Se estivesse voando em direção à Terra, seria perceptível a olho nu muito antes do impacto. Ele pareceria uma estrela em movimento no céu noturno. Poucos dias antes de o cometa atingir o nosso planeta, ele poderia ser visto mesmo durante o dia. Seria possível distinguir sua longa cauda também. Quando o cometa entrasse na atmosfera terrestre, ele produziria um som estrondoso tão alto que poderia ser ouvido do outro lado do planeta. Nesse ponto, o cometa começaria a esquentar devido ao atrito com o ar. Ele começaria a queimar. Incontáveis fragmentos se desprenderiam do corpo principal do meteorito e cairiam na Terra. Assim que Bernardinelli-Bernstein tocasse a superfície do planeta, veríamos um clarão tão brilhante que ofuscaria o Sol. Em uma fração de segundo, uma quantidade colossal de energia seria convertida em calor. Isso resultaria na explosão mais forte da história do nosso planeta. Ela arrancaria literalmente pedaços de chão e os jogaria no ar. A onda de choque queimaria tudo no entorno de algumas centenas de quilômetros. Ela continuaria a se espalhar em diferentes direções, quebrando e tombando árvores. Em determinado momento, alcançaria montanhas cobertas de neve e desencadearia enormes avalanches que cobririam muitos vilarejos. A onda de choque daria a volta no planeta, estilhaçando vidros em prédios em todos os continentes. As ondas de tsunami seriam tão altas que cobririam cidades costeiras inteiras. O terremoto mais forte da história romperia o solo e criaria rachaduras profundas. Após o impacto, bilhões de toneladas de poeira e cinzas subiriam pelo ar. Uma nuvem negra gigante bloquearia completamente os raios do Sol. A Terra mergulharia na escuridão. Todos os detritos no ar começariam a derreter. Eles se transformariam em lava líquida e voltariam à superfície, causando ainda mais danos. As cinzas e a poeira no ar cobririam o Sol por mais alguns meses. Durante esse tempo, a temperatura na Terra cairia vários graus. Mesmo que estivessem escondidas em abrigos e bunkers profundos, as pessoas, assim como todos os outros organismos vivos do planeta, dificilmente sobreviveriam a esse acontecimento.
Felizmente, o Bernardinelli Bernstein não vai se aproximar da Terra. No momento, o cometa está a cerca de 20 unidades astronômicas de distância do Sol, o que equivale a 20 vezes a distância da Terra até o Sol. Isso significa que o cometa em breve cruzará a órbita de Urano. Em 2031, ele estará a 11 unidades astronômicas da nossa estrela. Isso é nos arredores da órbita de Saturno. Isso será o mais próximo que Bernardinelli Bernstein chegará do Sol. Em seguida, ele começará seu voo de volta para a borda do Sistema Solar. Mas o cometa está fadado a retornar novamente. Ele se afastará do Sol e diminuirá a velocidade até que a gravidade da estrela o empurre de volta. Então, o cometa fará outro círculo ao redor do nosso Sistema Solar, mas isso levará cerca de 3 milhões de anos. No momento, temos outros meteoritos com que nos preocupar. Por exemplo, o 3200 Phaethonte. Ele cruza as órbitas de Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. Então ele passa ao redor do Sol e volta. Esse ciclo leva cerca de 523 dias, e então tudo recomeça. Esse meteorito é considerado potencialmente perigoso, pois cruza a órbita da Terra a 7,5 distâncias entre a Lua e a Terra. Durante uma de suas últimas aproximações do nosso planeta, esse bloco de rocha de 6 km de largura encheu nosso planeta de pequenos meteoros. Como o asteroide passa frequentemente pelo Sol, sua superfície provavelmente se parecerá com o fundo seco de um pântano de lama. Ele é coberto de escamas e rachaduras. Ao passar pela Terra, essas escamas se rompem e causam chuvas de meteoros. Mas o maior asteroide potencialmente perigoso é o 1999 JM8. Ele tem o tamanho aproximado de 77 campos de futebol e passa pela Terra a 9 distâncias lunares. Sua menor aproximação do nosso planeta acontecerá em agosto de 2137. Se esse meteorito atingisse a Terra, um continente inteiro poderia ser destruído. O resto do mundo teria tsunamis gigantescos, mas sobreviveria ao acontecimento. Então, naturalmente, os cientistas estão pensando em maneiras de proteger o planeta de tal desastre. A primeira solução é um Big Bang controlado. Uma das leis da física diz que se você aplicar alguma força em uma direção, ela causará uma reação na direção oposta. Portanto, se detectarmos um asteroide prestes a colidir com a Terra, precisaremos enviar um foguete na direção dele. Dessa forma, produziremos uma explosão controlada, não dentro, mas logo acima da superfície do corpo celeste. A explosão será direcionada para cima e o asteroide se deslocará para baixo. Mesmo essa pequena mudança seria suficiente para alterar a trajetória do asteroide, e então ele voaria passando pela Terra. Outra forma é enviar um objeto pesado, como uma nave espacial, em direção ao corpo espacial. Cada objeto pesado tem sua própria gravidade. Portanto, a espaçonave terá que voar perto do asteroide, o que atrairá a nave para sua superfície. Mas os motores da espaçonave resistirão. A nave começará a puxar o asteroide na direção oposta. Isso mudará a trajetória do asteroide e nosso planeta permanecerá intacto. Também podemos colidir o asteroide com a nave espacial. BAM! Ou podemos construir uma estação espacial, como a EEI. Ela seria equipada com um monte de lentes de aumento enormes. Enviaríamos a estação para mais perto do Sol e começaríamos a procurar asteroides potencialmente perigosos. Em seguida, apontaríamos todas as lentes para que os raios do Sol se concentrassem na rocha gigante. O calor começaria a evaporar a matéria da superfície do asteroide. É aí que a física entraria em jogo novamente. A matéria evaporaria para cima e o asteroide se moveria para baixo. Também poderíamos envolver o asteroide em uma película reflexiva, algo como o papel alumínio. Normalmente, os corpos espaciais absorvem a maior parte dos raios solares. Mas se o asteroide fosse coberto por alumínio, os raios iriam refletir na sua superfície. Isso criaria uma força de tração fraca, que deve ser suficiente para evitar a colisão. E, é claro, poderíamos anexar motores de foguete ao asteroide. Dessa forma, poderíamos não apenas alterar sua trajetória, mas também controlá-la. Mas isso dependeria do tamanho dele e do número de motores. E então, poderíamos usar essa rocha maciça para lançá-la em outros asteroides maiores. Um terremoto de magnitude 15 tem o potencial de destruir completamente nosso planeta e evaporar toda a água em questão de segundos, deixando tudo inabitável. Mais de 500 mil de tremores de terra ocorrem anualmente, mas nenhum com magnitude 15. 90% deles acontecem no aterrorizante Anel de Fogo, localizado ao redor do Oceano Pacífico. O solo ali é como gelatina, treme quase constantemente. O terremoto mais poderoso que já atingiu a Terra teve uma intensidade de 9,5. Essa potência pode prolongar ou encurtar o dia,
mas provavelmente há um deles, nos limites de sua própria casa, causado por um grão de poeira pousando em uma mesa, com uma potência de 15 magnitudes negativas. Os terremotos acontecem quando as placas tectônicas se movem. Elas são como peças de Lego que não estão devidamente fixadas, e quando se mexem para cima, para baixo ou batem umas nas outras, o solo também se move. Essa energia tectônica funciona como uma bateria. Armazena energia por um longo período, até 500 anos. Quando a que está armazenada é liberada em uma explosão repentina, as consequências são terríveis. Até mesmo as estruturas mais resistentes se submetem a essa força implacável que deixa um rastro de destruição em seu caminho. Em alguns casos, os terremotos podem até provocar tsunamis, ampliando o caos. Uma quantidade tão grande de energia é capaz de abrir o solo e causar danos graves. A força de um terremoto é medida pela escala Richter, mas agora ela está sendo substituída pela magnitude de momento. Quando ocorre um tremor de terra, ouvimos falar de sua intensidade. Em geral, vai de 1 a 10. Felizmente, ainda não tivemos um de força máxima na escala Richter. O mais forte da história moderna ocorreu no Chile, na década de 1960. Foi em torno de 9,5. Ele alterou a rotação terrestre e bagunçou a duração do dia em cerca de 2 milissegundos. Também provocou um enorme tsunami e afetou uma vasta área de 400 mil quilômetros quadrados. Na verdade, a escala Richter não tem um limite. Ainda assim, qualquer coisa acima de 25 não precisa ser medida, porque se isso acontecesse, nós simplesmente nos transformaríamos em pó e ninguém se importaria em mensurar esse desastre. Como dissemos, o terremoto mais forte teve uma magnitude de 9,5. Se tivesse sido apenas 0,5 mais forte, teria criado uma linha de ruptura de 3.500 km de comprimento. Isso é quase 7 vezes o tamanho do estado de Wyoming. Um de magnitude 11 criaria uma rachadura em metade do mundo. Massivos tsunamis atingiriam as áreas costeiras, destruindo tudo, e a Terra entraria em uma enorme crise ambiental. Se você gosta de fazer caminhadas, teria novas montanhas para explorar, criadas pelo terrível terremoto. Até mesmo a temperatura poderia aumentar devido às erupções vulcânicas e aos gases de efeito estufa resultantes. Isso transformaria nosso planeta em um forno quente. Os locais mais seguros seriam longe de qualquer construção, mares, oceanos e montanhas, onde haveria uma baixa chance de deslizamento de terra. Os países que não estivessem preparados para terremotos seriam totalmente destruídos e as cidades se transformariam em pilhas de entulho e poeira. Mais acima na escala Richter, só pioraria as coisas. Mas não se preocupe, algo com essa potência é impossível. A crosta terrestre não tem energia suficiente para produzir tais terremotos. Porém, há uma coisa com muito mais potência e capaz de produzir megatremores. Asteroides são poderosos o suficiente para destruir nosso planeta, como todos sabemos desde a era dos dinossauros. Aquele tinha cerca de 10 quilômetros de comprimento e causou danos enormes ao planeta. Provocou terremotos que sacudiram o solo constantemente durante meses, cerca de 50 mil vezes mais fortes do que o do Chile. Também causaram um tsunami 30 mil vezes mais poderoso do que o do Oceano Índico, e esse último foi um dos mais devastadores da história. Os terremotos causados pelo asteroide tiveram uma magnitude de 11, tornando-o o desastre natural mais poderoso e assustador de todos os tempos, e esperamos que continue assim. O tsunami do Oceano Índico afetou apenas algumas áreas do planeta. Enquanto isso, o do asteroide afetou todas as partes da Terra e teve ondas de 10 metros de altura. Mesmo que você tivesse viajado para o lugar mais remoto, não teria sido capaz de se esconder desse ceifador. Um terremoto de magnitude 15 não seria 50% mais forte do que o do Chile. A escala não funciona assim. Ele seria cerca de 100 milhões de vezes mais forte do que um de 9,5 graus de magnitude. E poderia fazer toda a água da Terra evaporar, deixando-nos devastados e sem nada para sobrevivermos. Todos os ecossistemas entrariam em colapso, todas as cadeias alimentares seriam quebradas, e apenas algumas bactérias super fortes provavelmente sobreviveriam ao impossível. Isso é apenas uma fração das coisas assustadoras que poderiam acontecer. O oceano é como o ar-condicionado do nosso planeta. Sem ele, a Terra seria muito quente. O mar serve como um escudo contra os poderosos raios solares, agindo como um absorvedor de calor e resfriador do mundo. Os cientistas acreditam que o mais perigoso seria a incapacidade da crosta terrestre de sobreviver aos tremores violentos do terremoto de 15 graus de intensidade. Se o nosso planeta milagrosamente sobrevivesse e não se transformasse em pó, haveria enormes aberturas em sua crosta.
O solo se tornaria gelatinoso, se moveria aleatoriamente para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, e nenhuma edificação resistiria. Nossa civilização seria levada de volta à era de Stonehenge. Movimentos tectônicos como esse são devastadores. Algo semelhante aconteceu no Japão quando as placas tectônicas se afastaram umas das outras por 50 metros e depois se uniram novamente, gerando um terremoto de 9 graus de magnitude. Nenhum lugar está imune a esse fenômeno natural de arrepiar os ossos. Ainda assim, alguns têm mais chances de ser destruídos do que outros, como o Anel de Fogo, onde ocorrem 90% dos terremotos. Esse é um local onde eles acontecem quase todos os dias. O Anel de Fogo está localizado no Oceano Pacífico e forma um anel ao redor dos continentes que circundam o Pacífico. Ali, várias placas tectônicas se encontram, criando um solo altamente instável. Para tornar o problema muito mais assustador, 75% dos vulcões ativos estão localizados nessa área. 90% dos vulcões inativos também, o que faz desse lugar extremamente perigoso. Os cientistas estudam cuidadosamente a região para encontrar uma maneira de prever quando ocorrerá o próximo terremoto. O Anel de Fogo não é a única parte com risco. Na Califórnia, ao longo da linha de falha de San Andreas, 2 placas tectônicas têm armazenado energia por mais de 200 anos. A falha de San Andreas tem 1.150 quilômetros de comprimento e potencial para um terremoto de grandes proporções. A região tem medo de tremores violentos de terra, como o que ocorreu em São Francisco em 1916. Ele teve uma magnitude de 7,8 na escala Richter. As previsões dos cientistas são assustadoras. Eles dizem que a chance de um evento de intensidade 6,7 é muito alta na área. Se o pior cenário acontecer, é preciso saber como sobreviver. Evite qualquer coisa que possa cair sobre você, como janelas, armários ou tetos instáveis. A frase oficial de especialistas em emergências é: abaixe-se, cubra-se e segure-se. Fique abaixado no chão, esconda-se embaixo de algo estável, como uma mesa, e permaneça lá até que o tremor pare. Certifique-se de permanecer em seu abrigo por mais 1 ou 2 minutos, para o caso de haver tremores secundários ou detritos soltos. Use seu nariz e procure por gás. Se você sentir o cheiro, não acenda as luzes, nem faça nada que possa inflamá-lo. Mantenha-se forte e seguro. Repentinamente se perde o controle de satélites eletrônicos. Acontecem surtos de tensão em todo o mundo. Alguns lugares sofrem com apagões totais. Os cientistas têm poucos dados sobre esse incrível comportamento solar, então ainda somos incapazes de prever com precisão como ou quando exatamente a próxima tempestade solar ou geomagnética acontecerá. Um desses eventos ocorreu em julho de 2012, mas felizmente não nos atingiu. Contudo, escapamos por pouco, por apenas 9 dias. Só para dar uma ideia do que quase aconteceu, preciso explicar algumas noções básicas de astronomia. Uma tempestade solar é uma série de efeitos que sentimos aqui na Terra depois que certos eventos ocorrem no Sol. Nossa estrela não é nada mais do que uma enorme bola de gases fundidos que estão se movendo constantemente. Então, esses eventos acontecem com mais frequência do que você imagina. Uma tempestade solar começa quando o Sol emite explosões de energia. Elas acontecem na forma de erupções solares e ejeções de massa coronal. Esses 2 fenômenos enviam cargas elétricas e ondas de campos magnéticos em direção à Terra a uma velocidade surpreendente, de cerca de 4.800.000 km por hora. Quando essas tempestades solares chegam ao nosso planeta, podemos ver auroras boreais em locais próximos ao Círculo Polar Ártico, mas elas também podem afetar o funcionamento de satélites ou outros tipos de comunicações eletrônicas. Algumas dessas tempestades solares podem ser perigosas, e em 2012 chegamos perto de experimentar uma muito forte que poderia ter resultado em uma catástrofe. Foi a mais poderosa em mais de 150 anos, com base em pesquisas feitas por astrônomos. Mas como escapamos dela? Nós tivemos algo a ver com isso ou foi apenas uma mera coincidência? O que sabemos é que uma dessas ejeções de massa coronal atingiu a órbita terrestre no final de julho de 2012. O nosso planeta seguia sua trajetória programada em torno do Sol e já havia deixado para trás esse local específico. Então, você pode estar se perguntando, e se tivesse nos atingido? Acontece que essas intensas tempestades solares são perigosas para todos os tipos de objetos tecnológicos. Considerando que agora estamos literalmente cercados por objetos elétricos, de telefones a carros, tente imaginar o que aconteceria se todos parassem de funcionar repentinamente. E é assim que elas funcionam. As tempestades solares começam com uma explosão ou uma erupção solar.
Em seguida, os raios-x e a radiação ultravioleta viajam até a nossa Terra à velocidade da luz. Efeitos colaterais? Bom, eles podem incluir de apagões de rádio a erros de navegação GPS. Os efeitos podem continuar à medida que minutos, ou às vezes horas, mais tarde, as partículas energéticas chegam à nossa atmosfera. Elas se movem apenas um pouco mais devagar do que a velocidade da luz, mas podem causar choques elétricos nos satélites da Terra e danificar seus componentes. Por fim, cerca de um dia depois, nuvens de plasma magnetizado também chegam até nós. Isso pode causar enormes apagões de energia, mais ou menos paralisando tudo o que há de elétrico. Talvez nem consigamos dar descarga, já que a maioria dos suprimentos de água nas cidades usa bombas elétricas atualmente. No entanto, os efeitos dessas tempestades solares seriam diferentes em todo o mundo. Elas são curiosas por si só, mas por que afetam alguns locais na Terra mais do que outros? Com base em pesquisas recentes, a geologia tem muito a ver com isso, mas eu preciso voltar um pouco para dar uma ideia melhor do todo para você. Aperte o cinto, porque estamos fazendo uma viagem na máquina do tempo, para uma época em que a Lua nem existia, ainda. Há 4,6 bilhões de anos, o nosso sistema solar parecia muito diferente do que é agora, e você não tem ideia do tanto. Centenas de novos planetas começaram a se formar em torno do novo Sol. Planetas como a nossa própria Terra, Vênus ou Marte ainda estavam girando ao redor do cosmos. Na década de 1970, um astrônomo chamado Donald R. Davis desenvolveu uma teoria que dizia que a Lua nasceu quando outro planeta atingiu a Terra recém-formada há cerca de 4,5 bilhões de anos. Ele também indicou que poderia ter sido do tamanho de Marte e mais tarde chamou esse planeta de Theia. É difícil imaginar como esse impacto poderia ter sido, mesmo com o equipamento que temos hoje em dia. Os astrônomos sugeriram a hipótese do impacto gigante tentando resolver esse mistério. Depois de colidir com o nosso planeta, as camadas rochosas externas da Terra e de Theia foram projetadas em um círculo de matéria cósmica. A partir desses detritos, nasceu o que agora conhecemos como a Lua. O núcleo da Terra aparentemente consumiu o núcleo de ferro de Theia, isso é, se tinha núcleo. Nosso planeta também entrou na posição que ocupa hoje. Dessa forma, tornou-se mais suscetível a tempestades geomagnéticas. Naquela época, havia pouca ou nenhuma informação sobre o que poderia ter acontecido com Theia, além de nos dar nosso único satélite natural. Demorou vários anos para uma série de cientistas chegar a uma nova ideia incrível que revolucionou o que sabíamos sobre o nosso planeta. O que sobrou de Theia está escondido sob duas camadas de rocha do tamanho de um continente enterrado bem fundo no nosso planeta. Essa teoria também é uma das únicas explicações para por que a Lua é tão seca e tem um núcleo pobre em ferro. Mas por que a geologia é tão importante quando se trata de tempestades solares? Bom, isso porque dados recentes revelaram que o tipo de rochas abaixo de seus pés pode afetar o quanto sua cidade se adapta após poderosas tempestades geomagnéticas. Alguns tipos de rochas, como as sedimentares, por exemplo, geralmente têm mais espaço cheio de água, o que as torna eletricamente condutoras. Outros tipos de rochas, metamórficas e ígneas, são mais densas e têm mais resistência quando se trata de eletricidade. Sempre que uma tempestade dessas acontece, as pessoas que vivem nas terras altas da Nova Inglaterra podem ter um risco maior de sentir seus efeitos. Ao mesmo tempo, aquelas na planície costeira do Médio Atlântico têm menos com o que se preocupar, simplesmente devido ao que está escondido sob suas cidades. Como sabemos se essas tempestades serão assustadoras? Bom, essa não é a primeira vez que isso aconteceu. As tempestades solares deslumbram a comunidade de astrônomos há muitos anos. O evento mais icônico dessa magnitude foi o evento Carrington, que aconteceu em setembro de 1859. Ele nos deu uma prévia do poder do Sol, para dizer o mínimo, e ganhou o nome do astrônomo inglês Richard Carrington, que testemunhou as explosões solares. O poder daquela tempestade solar era algo que os humanos nunca haviam experimentado antes. A forte tempestade geomagnética causou uma aurora boreal tão ao sul quanto o território do Havaí. Na manhã de 1º de setembro de 1859, Richard Carrington entrou em seu observatório privado, localizado fora de Londres. Ele abriu a cúpula do observatório para ter uma visão completa do céu e direcionou seu telescópio para a localização do Sol. Ele viu um monte de enormes manchas escuras que brilharam na superfície da nossa estrela. Em breve, Carrington notou duas áreas enigmáticas, intensamente brilhantes e cheias de luz branca saindo das manchas solares. Elas desapareceram 5 minutos depois, mas os efeitos continuaram em toda a superfície terrestre. Primeiro, no final da noite, as comunicações de telégrafos em todo o mundo começaram a ter problemas de funcionamento. Flechas de luz começaram a estourar de máquinas de telégrafo, atrapalhando os operadores e até mesmo incendiando papéis.
Auroras de cores vivas começaram a aparecer nos céus noturnos de todo o mundo, deixando os pássaros tão confusos que cantarolaram à noite. Algumas pessoas até começaram suas atividades diárias, já que pensaram erroneamente que o dia já havia começado. Hoje em dia, nosso planeta está repleto de uma mega teia de informações, então o impacto de tal tempestade solar seria ainda mais devastador. No século XIX, o sistema de telégrafo estava apenas começando, mas essa internet vitoriana era uma maneira importante de enviar notícias e mensagens privadas. Mesmo nos Estados Unidos, os operadores de telégrafos já haviam notado interrupções locais causadas por tempestades e auroras, mas o evento Carrington e seus efeitos foram algo nunca visto antes. Muitas linhas de telégrafo na América do Norte se tornaram inúteis. Um gerente de telégrafo baseado em Pittsburgh até lembrou que as correntes que fluíam através dos fios eram tão fortes que seus contatos de platina correram perigo de derreter. Outro exemplo foi o de um operador de telégrafo localizado em Washington, D.C., chamado Frederick W. Royce, que se machucou quando sua testa tocou um fio terra. Amostras tiradas dos locais gelados da Terra nos dizem que o evento Carrington foi 2 vezes maior do que qualquer outra tempestade solar experimentada nos últimos 500 anos. É muito difícil imaginar qual seria o impacto de uma tempestade dessa magnitude hoje, mas com base em um relatório de 2008, elaborado pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, pode nos custar entre 1 trilhão e 2 trilhões de dólares em danos. No entanto, há coisas que podemos fazer individualmente para reduzir a quantidade de danos, como comprar um gerador ou instalar um suprimento de reserva de energia. Isso pode ser um painel solar ou uma turbina eólica. Além disso, podemos equipar nossas casas com protetores contra surtos que se conectam aos nossos painéis elétricos e podem nos salvar de raios e outros surtos de energia. A solução mais simples de todas? Basta manter desconectados todos os dispositivos que você não está usando. Se não estiverem conectados a uma fonte de energia, não poderão ser afetados por nenhum tipo de surto na corrente. Tudo começou com uma pequena mudança em nosso planeta. No princípio, as pessoas notaram que a Lua havia se tornado mais brilhante e um pouco maior. Mas ninguém prestou atenção nisso. Ela afetou as marés em todo o mundo. A água inundou as praias, mas não foi uma tragédia. Muitos peixes chegaram perto das margens. As pessoas encontraram lulas gigantes, tamboris e outras criaturas perto da costa, embora geralmente viviam nas profundezas escuras. Coisas novas e estranhas passaram a acontecer todos os dias. Os pássaros não voam mais para o sul no inverno. Eles se reúnem em grandes grupos voando pelas cidades sem rumo. A Lua costumava ajudá-los a navegar na natureza, então não conseguem mais saber para que lado voar. Nas águas ilimitadas dos oceanos do mundo, os capitães de navios percebem que as bússolas agora estão instáveis. A seta está apontando em direções diferentes desde que os polos magnéticos da Terra mudaram. As pessoas percebem que a Lua começou a se aproximar do nosso planeta por uma razão desconhecida. A gravidade lunar afeta a da Terra. Isso implica mudanças no clima, no comportamento de todos os seres vivos e no campo magnético. Agora chove nos lugares mais secos e fica quente nas terras mais frias. Ecossistemas de todo o planeta estão sendo derrubados. As pessoas que vivem perto de florestas ouvem os lobos uivando o tempo todo. A Lua deixa esses animais malucos. Ela está crescendo em tamanho e ilumina a noite muito mais do que normalmente. Nada crítico aconteceu ainda. Ninguém entra em pânico porque não se quer acreditar que o fim está chegando. Mas então, um dia, a Lua atinge um ponto crítico. Você está andando pela rua ouvindo música e em determinado momento alguém te empurra. Ok, talvez essa pessoa esteja atrasada para o trabalho. Então continua andando e uma garota que vem bate no seu ombro. Sinto muito, ela diz e vai embora. Dava para ver o medo nos olhos dela. Você olha para frente e vê pessoas correndo em sua direção. Quando tira os fones de ouvido, ouve gritos e sirenes. Todos deixam seus carros e fogem. Centenas de gaivotas estão voando no céu. Dá para ouvir um barulho estranho entre todos os sons do caos. Parece ser água. Como isso é possível? Você está no centro da cidade, a poucos quilômetros da costa. Mas não há tempo para pensar. Aí percebe uma enorme onda inundando as ruas e indo direto em sua direção. Então corre para um prédio e vai até o 10º andar. Dali, observa a água enchendo a cidade. A corrente forte carrega todos os carros, edifícios de um andar e árvores da via. Aí percebe um tubarão e outros peixes na água. As pessoas estão escondidas em casas e nos telhados. A cidade inteira está rapidamente mergulhando em uma catástrofe. A TV está funcionando no prédio onde é o seu esconderijo. Você fica sabendo que inundações estão ocorrendo em todo o mundo.
Tsunamis enormes cobrem cidades costeiras. Em alguns lugares, as ondas atingem a altura de um prédio de 30 andares. Muitas cidades foram destruídas. A Lua está muito perto da Terra e inundações enormes são apenas o começo. O nosso satélite natural voa ao nosso redor e ajuda a manter nossa casa em seu eixo. Ele proporciona estabilidade climática e auxilia os organismos vivos a se desenvolverem. Mas agora esse equilíbrio está quebrado. A Lua está se aproximando e mudando a gravidade do nosso planeta. A Terra pode se inclinar ligeiramente para o lado e provocar inundações maciças ao redor do mundo. Imagine que você está segurando um copo com água. Incline um pouco. Viu como o líquido se move de um lado para o outro? A mesma coisa está acontecendo agora com os oceanos. Mas a Lua não está apenas se aproximando de nós, está voando ao redor do planeta e se aproximando mais e mais a cada volta, causando desastres naturais em diferentes locais da Terra o tempo todo. O oceano inunda de um lado e algumas horas depois de outro. Então você vê toda a água voltando das ruas para a costa. Os oceanos podem retornar à cidade novamente até o final do dia. Espere um minuto, parece que ele já chegou. Você percebe que o céu ficou escuro. É estranho porque são apenas 3 da tarde. A Lua muda a velocidade de rotação da Terra e faz o dia passar mais rapidamente. Além disso, cobre quase todo o céu e ilumina o nosso planeta. Dá para ver enormes crateras lunares. Nosso satélite está tão perto que pode ser visto mesmo quando o Sol brilha. Em alguns lugares, ela passa obscurecendo o Sol. A água está saindo das ruas e todo mundo deixa seus abrigos. Neste momento, um terremoto começa. A via está rachando e as casas estão desmoronando. Há deslizamentos de terra. As placas tectônicas estão se deslocando por todo o planeta. Imagine 2 bolas magnéticas que estão se aproximando. Então, uma é a Lua e a segunda é o núcleo da Terra. O que você acha que vai acontecer com o que está acima do núcleo? São centenas de milhares de quilômetros da crosta terrestre. E agora está tudo se movendo. Rachaduras destrutivas estão surgindo em todo o mundo. As montanhas mais altas desmoronam e se transformam em uma pilha de pedras. O fundo do mar racha e libera o magma das profundezas subterrâneas. Vulcões acordam e entram em erupção jorrando magma. Nuvens de cinzas vulcânicas impedem de ver o Sol e a Lua brilhante. Mas a coisa mais assustadora ainda está por vir. Uma colisão é inevitável. A Lua voa ao redor do planeta como uma bola em um copo redondo com um buraco no centro. Essa força impulsiona nuvens por todo o mundo. Agora vem uma tempestade, mas em 5 minutos estará nevando. Então a noite chega e começa a chover. As gotículas de água consistem em lama e cinzas vulcânicas. É difícil respirar sem máscaras de gás. A pressão atmosférica está em constante mudança. Algumas pessoas sentem enxaquecas fortes, outras têm articulações doloridas. Mas não há tempo para pensar na saúde. A humanidade precisa descobrir como se salvar da colisão. Uma nova ordem gravitacional virá quando a Lua colidir com a Terra. Os continentes mudarão de forma. Eles se combinarão em um pedaço de terra gigante ou se dividirão em centenas de menores. A energia da colisão pode queimar todo o oxigênio da atmosfera e tornar o planeta inadequado para a vida. Se esconder no subsolo também não faz sentido por causa dos terremotos profundos. As pessoas decidem passar suas últimas horas com seus entes queridos. A Lua está se aproximando. Agora está na mesma distância que a Estação Espacial Internacional. E então cobre o céu. Muitas cidades estão nas sombras por causa das ondas. Tsunamis com vários quilômetros de altura caem no chão. Milhões de toneladas de magma colidem com o oceano. Bilhões de litros de água simplesmente evaporam. A umidade sobe no ar, se mistura com cinzas e inunda a terra firme na forma de nuvens cumulos gigantescas. Você aceitou a destruição completa do planeta, mas algo estranho acontece com a Lua neste momento. Então percebe que rachaduras gigantes surgem e ela lentamente começa a se dividir em 2 partes. Ambas as metades se quebram em centenas de pedaços grandes. A Lua está apenas se fragmentando. A Terra não tem mais um satélite natural. É apenas um aglomerado de rochas espaciais gigantes. Mas por que isso está acontecendo? Existe um local ao redor do nosso planeta chamado limite de Roche. Neste lugar, a gravidade é mais forte do que a da Lua. Isso significa que as forças que a mantêm unida são mais fracas do que aquelas que a rasgam. As pessoas estão celebrando. O limite de Roche salvou o planeta. A Lua não vai nos atingir. Ela se divide em milhões de fragmentos e forma um círculo ao redor da Terra, que agora se parece com Saturno. Um cinturão de pedras lunares nos rodeia.
Pedaços enormes destroem tudo em seu caminho, todos os detritos espaciais. Os satélites não estão mais funcionando. A humanidade perde seus meios de comunicação e navegação. As pessoas terão que usar mapas de papel novamente. A Lua manteve a órbita do nosso planeta em um certo ângulo antes desses eventos. Agora, o eixo está inclinado de forma diferente. Um hemisfério se torna mais próximo do Sol e o outro mergulha na sombra. Os polos norte e sul podem se transformar em desertos quentes e o equador do planeta pode ficar coberto de gelo. O inverno e o verão podem durar anos. Os restos da Lua voam ao redor da Terra, mas alguns caem em nosso planeta. Chuvas de meteoros lunares destroem cidades e criam crateras gigantes. Todos esses eventos levam à destruição maciça da vida na Terra. Levará centenas de milhares de anos para se adaptar ao novo mundo.